Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a origem do Juazeirense. Vem comigo acompanhar a história do clube desenhada. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A Sociedade Desportiva Juazeirense é um clube brasileiro de futebol sediado na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. O time foi fundado em 12 de dezembro de 2006 pelo então deputado Roberto Carlos, que perdeu a eleição para presidente do outro time da cidade, o Juazeiro Social Clube, seu maior rival desde então. No entanto, Roberto Carlos deixou o clube e decidiu fundar o seu próprio clube de futebol, o Juazeirense. O clube manda os seus jogos no estádio Adalto Moraes, o Adaltão como é chamado, com capacidade para 8.000 torcedores. O seu mascote é o Cancão de Fogo, inspirado na ave gralha cancã do sertão. Apesar da criação ter acontecido em 2006, o Juazeirense começou a participar das primeiras partidas de futebol apenas 2 anos depois. Foi em 2008, estreou na segunda divisão do Campeonato Baiano e já foi até a semifinal. Em seu primeiro jogo oficial, o time empatou em 0-0 com o Camaçariense, jogando em Juazeiro. Em seguida, avançou para a semifinal do torneio, porém foi eliminado pelo Guanambi após perder em casa por 1-0 e empatar como visitante em 0-0. Em 2009, foi capaz de avançar ainda mais na competição, chegando à final depois de se vingar do Guanambi com uma vitória em casa por 2-0 e outra vitória em Guanambi por 2-1, na mesma fase semifinal em que havia sido eliminado no ano anterior. No entanto, perdeu a final para o Bahia de Feira, empatando em 1-1 em casa e em 2-2 em Feira de Santana. O título e o acesso foram conquistados pelo clube feirense devido à melhor campanha. Em 2010, a equipe do Juazeirense foi reforçada, resultando na conquista de pontos necessários para avançar para a semifinal da segunda divisão. No entanto, por causa da inclusão de um jogador irregular na vitória de 2-1 contra o Camaçariense, a Juazeirense recebeu uma penalização de 6 pontos. Foi eliminado ao empatar em 0-0 em casa contra a Catuense em um jogo que precisava vencer. Finalmente, em 2011, o clube conseguiu o acesso tão desejado à primeira divisão ao vencer o Galícia em casa por 2-0 na última rodada, avançando para a semifinal. Na etapa seguinte, venceu facilmente o Jequié, ganhando deles como visitante por 2-1 e em casa por 3-1. De acordo com as regras que permitiam a ascensão de 2 times, o Juazeirense conquistou antecipadamente a vaga na primeira divisão. No desfecho da competição, o título foi garantido ao perder como visitante para o Itabuna por 2-0 e vencer em casa o jogo de volta pelo mesmo placar. Em 2013, garantiu vaga na Série D pela primeira vez ao alcançar as semifinais do Campeonato Baiano daquele ano, mas o time foi eliminado na fase de grupos. Daí em diante, o clube não voltou a vivenciar momentos gloriosos, até que na edição de 2017 da Série D do Campeonato Brasileiro, garantiu a promoção para a Série C, ao empatar em 1-1 contra o América de Natal, depois de vencer por 3-0 no jogo de ida em casa. Na semifinal foi eliminado pelo Globo. O Juazeirense, então, foi a primeira equipe baiana a conseguir o acesso à Série C. No ano de 2018, a equipe da Juazeirense chegou às semifinais do Campeonato Baiano, sendo derrotada pelo Bahia após empatar o primeiro jogo por 0-0 e perder o segundo por 3-0 na Fonte Nova. Mesmo assim, por ter chegado às semifinais, garantiu a sua participação na Copa do Brasil de 2019. Na Série C, a equipe teve um desempenho ruim e acabou sendo rebaixada para a Série D na última rodada. Em 2019, a equipe não foi bem no Campeonato Baiano, sendo eliminado na primeira fase na 8ª colocação e não conseguindo a vaga para a Série D de 2020. Na Copa do Brasil foi eliminado na primeira fase pelo Vasco, empatando 2-2 no Adalto Moraes. Na Série D, o Juazeirense quase conseguiu acesso para a Série C. Na segunda fase passou pelo Patrocinense, nas oitavas eliminou o Iporá e nas quartas de finais foi eliminado pelo Brusque, vencendo o primeiro jogo por 1-0 e tomando uma goleada no segundo por 4-0, acabando ali a chance de voltar para a Série C. Em 2020, o Juazeirense fez uma boa campanha no Campeonato Baiano, sendo eliminado nas semifinais pelo Atlético de Alagoinhas, conseguindo uma vaga para a Série D e para a Copa do Brasil de 2021. Na Copa do Brasil de 2021, a equipe baiana fez a melhor campanha de sua história. Na primeira fase, venceu o Sport por 3-2 num jogo polêmico, onde os refletores do estádio Adalto Moraes ficaram apagados por mais de 1 hora, levando o time pernambucano a acusar o Juazeirense de manipulação. Na segunda fase, enfrentou o Volta Redonda também no estádio Adalto Moraes. A equipe do Rio de Janeiro marcou 3 gols no primeiro tempo, praticamente assegurando a classificação. No entanto, o Juazeirense reagiu e alcançou a igualdade com um gol de cabeça do meio-campista Canu, aos 51 minutos do segundo tempo, resultando no empate em 3-3 no final da partida. O time da Bahia garantiu sua classificação histórica ao vencer nos pênaltis por 4-2. Na terceira fase da competição, enfrentou o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil. Na primeira partida, perdeu por 1-0 no Mineirão. Jogou a partida decisiva no estádio Adalto Moraes e fez o gol da vitória aos 41 do segundo tempo com o atacante Tauan, levando a disputa novamente para os pênaltis. A equipe baiana conseguiu mais um feito histórico ao vencer as penalidades por 3-2 após a defesa do goleiro
Rodrigo Calaça na última cobrança do time mineiro. Nas oitavas de final enfrentou o Santos, também em jogos de ida e volta, decidindo o confronto mais uma vez no estádio Adalto Moraes. No jogo de ida perdeu por 4-0 na Vila Belmiro em Santos. Na volta venceu o Alvinegro por 2-0, porém perdeu por 4-2 no placar agregado e deixou a competição. No Campeonato Baiano a equipe foi até as semifinais, mas perdeu nos pênaltis para o Atlético de Alagoinhas. No ano seguinte na Copa do Brasil também se destacou ao eliminar o Vasco na segunda fase, mas foi eliminado pelo Palmeiras em seguida. E no Campeonato Baiano foi eliminado ainda na primeira fase. Em 2023 e 2024 o clube não conseguiu ficar entre os 3 do Campeonato Baiano, portanto não se classificou para a Copa do Brasil. A competição é considerada de grande importância, pois gerou uma receita de 5 milhões e 600 mil para o clube em 2021 e 3 milhões e 300 mil em 2022. Pelo segundo ano seguido sem ele, o Cancão terá dificuldade no planejamento para 2024. Apesar de ser um clube muito novo, o Juazeirense continua a escrever sua história no futebol brasileiro, representando sua cidade e região com orgulho e determinação. E é isso, galera. Essa foi a origem do Juazeirense até os dias atuais. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal.